Eliana, no primeiro bloco a gente conversou um pouco da nossa trajetória pessoal e, obviamente, da nossa trajetória acadêmica e trajetória profissional a respeito da cidade. Eu diria que, do meu ponto de vista, eu não só do meu pessoal, né, mas de muitos de nós que lá na década de 70 pensamos em uma grande vitória mais humanizada, só para ficar na questão mais específica da grande vitória, né, que é o lugar dos nossos afetos, precisava que ela fosse ficar mais humanizada, que ela deveria ser uma cidade mais justa, mais fraterna, mas o que eu pelo menos constato e nos compartilhamentos que faço com você é que o resultado que a gente tem, mesmo de todo o esforço lá de planejamento, de pensar, de buscar orientar as coisas, e mesmo eu não estou falando só daqueles que fizeram o esforço lá na década de 70, não, mas inúmeros gestores, né, que buscaram melhorar a qualidade de vida da cidade, nós ainda somos uma cidade de excluídos e daqueles que nos excluem. A categoria dos que se excluem não existia quando eu comecei a me dar conta da história dos que se excluem conversando com você. Como é que você vê essa questão hoje? Eu acho que a gente tem muitos níveis de exclusão na cidade. Obviamente, a gente tem a exclusão social, que é a que grita, né? É aquela que, a cada vez que a gente sai de casa, a gente vê e dói na alma da gente, né? As pessoas que estão nos sinais com placas dizendo que estão com fome, as pessoas que vêm remexer o lixo porque precisam achar alguma coisa que lhes sirva, seja para comer, seja para usar. Essa é a exclusão visível, mais visível, é a exclusão mais preocupante desse aspecto de da gente pensar a nossa sociedade. Mas eu diria que a gente tem muitas esferas de exclusão, né? A gente tem essa esfera das pessoas que acham que não precisam da cidade, né? Elas acham que a cidade é aquele lugar que atrapalha o seu trânsito do dia a dia para sair de casa e chegar ao trabalho, a cidade é aquilo do qual elas fogem no final de semana, a cidade é aquela da qual eles tentam se proteger dentro dos seus condomínios fechados, gradeados, dos seus carros com os vidros levantados, blindados. Então, nem o ar com a cidade, algumas pessoas querem trocar, né? Elas moram em prédios espelhados que devolve para a cidade a própria cidade, elas não trocam nada. E isso é uma exclusão que, embora doa menos, ou às vezes possa ser menos gritante do que a exclusão social, do que a exclusão da pobreza, do que a exclusão da fome, ela é de um empobrecimento absoluto para a cidade e para as pessoas que se excluem, né? Eu gosto muito de um autor, eu tenho tentado estudar a cidade por outras áreas do conhecimento, que não necessariamente a arquitetura, o urbanismo e a sociologia. E uma dessas áreas é a psicanálise. Eu acho que hoje a gente precisa de auxílio para entender o que tem acontecido com as nossas cidades, e um desses auxílios, me parece, está vindo da psicanálise. Vem da história, vem da geografia, mas eu acho que esse entendimento desse processo de erosão social que a gente está passando está sendo muito bem interpretado, analisado, por alguns autores que vão estudar o humano antes de tudo. Eu gosto muito de um autor que se chama James Hillman, ele tem um livro muito bonito chamado Cidade e Alma, e várias pessoas que já viram minhas palestras já devem ter me ouvido falar isso, porque é uma coisa que para mim é cada vez mais premente. O Hillman diz o seguinte, olha, o trabalho do psicanalista é com as pessoas da cidade. A gente tenta blindar o consultório, a gente coloca um ambiente confortável, a gente fecha as janelas para nem o barulho da cidade chegar. Mas o que chega na fala do nosso paciente é o urbano, são as questões que ele enfrenta no urbano. A psicanálise é fruto do urbano, né? Não é à toa que ela nasce
quando nasce exatamente o espaço urbano em meados para finais do século XIX, no momento que a vida começa a se complexificar cada vez maior, a velocidade, a aceleração, a fragmentação, tudo isso que já foi tão analisado por tantos autores. E aí o Hillman diz o seguinte, mas isso tudo, esses problemas que são encarados prioritariamente como problemas urbanos, eles conduzem a uma falsa conclusão. A conclusão de que o homem estaria melhor apartado da cidade. Então, aquela grande ilusão de eu quero uma casa no campo com os meus discos, com os meus livros, e acabou, né? Então, eu saio da cidade e minha vida vai ter paz. Ele fala, olha, isso não só é uma mentira, porque você vai carregar seus problemas por onde quer que você vá, mas isso causa uma cisão importante entre alma e cidade. Então, você cria cidades sem alma, porque, obviamente, você não investe naquela cidade. Se tudo que você quer se ver apartado dela, você não tem nenhum motivo para manter um investimento emocional. Eu não estou falando de investimento financeiro, estou falando de investimento de afeto, né? Você não investe. Então, isso cria cidades sem alma. E isso cria alma sem cidade. E o que é a alma sem cidade? É a alma que não tem urbanidade. É a alma que não enxerga a cidade como essa grande arena de encontro e de dissenso, de se colocar em relação ao outro, de enxergar e reconhecer a existência da alteridade. Essa é uma coisa que tem sido uma questão mesmo atualmente, né? Eu tenho um aluno de mestrado que me ensinou uma expressão muito interessante, que ele fala da geração da van, que são crianças que não pisam no chão da cidade. Elas saem de casa, elas tomam uma van e elas vão para a escola. Depois elas saem de novo, pegam uma van e vão para aula de inglês, ou vão para aula de piano, ou vão para aula de judô. Elas não pisam no chão da cidade. Essas crianças convivem sempre com o mesmo da sua faixa social, cultural, da sua percepção de mundo. O mundo delas se reduz. E isso é uma alma sem cidade, porque a alma preparada para a cidade é a alma que se coloca no sentido mais caro da política, né? O que é a política, para além dessa cozinha de poder que a gente vê por aí? Política é a arte de se relacionar com o outro, né? E política, a gente não pode esquecer, vem de polis. A política nasce com a cidade. E a gente está deixando isso morrer, né? A gente está indo na contramão do que Aristóteles falou lá atrás, que o homem era um animal político, que o homem precisa do outro. Eu preciso do outro para saber quem eu sou. Eu não tenho nenhuma referência de mundo. Eu e meu umbigo, eu e meu espelho. Quem me diz quem eu sou no mundo é o outro. E quando eu deixo de ver o outro, quando eu deixo de enxergar, e o outro aí não é o outro igual a mim, é exatamente o outro que é diferente de mim. Eu percebo quem eu sou na diferença, não no tudo igual, não no tudo aplastrado, né? Quando eu deixo de ter o convívio, o contato com esse outro, eu me empobreço. E a minha alma vai ficando cada vez mais sem cidade. Então, eu gosto muito dessa análise do Hillman, que vai tentar recuperar isso para falar, olha, a gente tem que resgatar a alma das nossas cidades, mas também a cidade na nossa alma, porque senão a gente vai cada vez mais se tornando bolhas de exclusão, né? Então eu só convivo com as pessoas que me são próximas, que me são semelhantes, e vai me dando uma preguiça cada vez maior do outro, né? Vai me dando um cansaço, e claro, isso vai sendo muito exacerbado pelas redes sociais, pelas políticas de cancelamento. Então o outro falou um negócio que eu não gosto, eu vou lá e desfaço o contato, eu cancelo o outro, eu não preciso mais ver. Eu não preciso ver uma coisa que me aborreça, né? E eu vou ficando cada vez mais empobrecida. Isso pra gente que já tem um percurso, você relatou super bem seu percurso na cidade, o quanto você foi aprendendo com a cidade, o quanto os seus afetos foram sendo construídos em consonância com a vivência urbana. Você imagina isso para uma criança, para um adolescente de hoje, que não teve essa construção. Então, a ideia da cidade como
alguma coisa que contém a minha história, que era um pouco o que eu tentei fazer lá quando eu fui fazer o mestrado na USP, né? Era um pouco essa ideia, olha, tá, Vitória tem uma história, mas essa história de Vitória, ela é feita, obviamente, dos grandes acontecimentos, ela é feita da construção da cidade, mas ela também é feita das micro coisas, ela é feita dos bailes que aconteciam no Saldanha da Gama, ela é feita do footing na Costa Pereira, ela é feita das crianças aprendendo a andar de bicicleta no Parque Moscoso, porque no final das contas é isso que dá alma para ela. Senão ela é só um montão de pedra, né? E quando a gente vai deixando de ter a cidade como partícipe da nossa história, então a criança não aprende mais a andar de bicicleta no Parque Moscoso ou na pracinha do Cauê, ela aprende a andar dentro do condomínio fechado dela, né? Ela não marca mais o encontro com os amiguinhos numa praça perto da casa dela, ela marca na praça de alimentação do shopping. Então você passa a ter uma história que vai sendo contada pelos lugares privados e não pelos lugares públicos, né? E isso é uma perda para a cidade e é uma perda para cada um de nós, porque essa cisão vai se fazendo cada vez mais. A gente vai tendo um espaço urbano cada vez mais esgarçado e cidadãos que deixam de se ver como cidadãos e passam a se ver como células absolutamente isoladas, né? E a gente tem, então, uma cidade que é deixada para aqueles que ainda precisam dela. Então, é aquele que precisa montar a banquinha de fruta dele ali na esquina, é aquele que precisa remexer o meu lixo porque ele precisa de alguma coisa para comer, e isso é um empobrecimento absurdo para todos nós. Embora possa parecer que isso é uma perda apenas para algumas camadas da população, isso é uma perda para todos nós, né? É uma perda de qualidade de vida, é uma perda do encontro com o outro, é uma perda do enriquecimento que nos dá o reconhecimento do diferente, o reconhecimento da alteridade. O que você tem a dizer sobre esses diversos níveis de exclusão? Olha, eu acho que é muito importante que a gente, principalmente nós que olhamos a cidade do ponto de vista econômico, não é? Enquanto um lugar de reprodução do capital, que a cidade é um locus privilegiado de reprodução do capital, mas ele também não pode deixar de ser, ela também não pode deixar de ser entendida como da reprodução cultural. E eu só faço a reprodução cultural com afeto. Não há como se fazer com alma. A grande questão, que bom que você traz o Hillman, exatamente por isso, porque qual é a nossa tradição dos últimos, pelo menos até o início dos anos 2000? Eu não estou falando só de Vitória, eu não estou falando só do Rio de Janeiro, de São Paulo, não estou falando só de... Estou falando de Nova York, estou falando de Londres, né? Tinha uma certa tradição, né, de que quem fazia, inclusive aquilo que a gente buscava frear, que era a especulação imobiliária, eram atores locais, eram pessoas que moravam naquela cidade. Então, você tinha grandes construtores, você tinha grandes incorporadores, mas você eram construtores, incorporadores, investidores na especulação que tinham um local de moradia nessa cidade nossa. Podia ser na Praia da Costa, podia ser em Vitória, podia ser em Manguinhos, mas as pessoas moravam aqui. Eu vou só citar um exemplo, né? A CIEC foi uma grande incorporadora, né? Praticamente ocupou o Parque Moscoso, mas tanto o Joninho Santos Neves quanto o Joel, que eram os dois proprietários, moravam, você sabe onde que moravam na Praia da Costa. Né? Da mesma forma, se você pegar qualquer outra construtora, quando você hoje olha para os prédios de Vitória, os que estão sendo construídos na Grande Vitória, de um modo geral, vai pegar qual é a empresa que tem ali. São fundos de investimento que estão operando, sim, na Grande Vitória, mas estão operando no mundo inteiro. Então, é mais do que a questão de ser pessoa jurídica ou pessoa física.
porque isso já é cruel em economia, né? Você dá uma personalidade a uma empresa. Né? Então, é muito mais do que isso. Porque nós, na Grande Vitória, por exemplo, em Vitória, nós tivemos uma experiência muito interessante de conviver no Conselho de Plano Diretor com quem a construía. E a construía com objetivo de lucro. Né? O sistema capitalista não era para fazer graça. Mas as pessoas, quando se colocavam ali, né, se colocavam muito também como moradores. Quando hoje você às vezes vê representações, inclusive de categorias profissionais atuando num conselho de plano diretor, ele atende ao chamado mercado. Não tem nada mais abstrato, quer dizer, é cruel isso, porque não tem nada mais concreto do que o mercado. Né? Mercado da Vila Rubim, mercado da Capixaba, né? O mercado que a gente vai comprar frutos. Mas a especulação financeira, a financiarização globalizada se apropriou disso para significar o mercado financeiro. E o mercado financeiro não tem encontro. O mercado financeiro não tem alma, não tem encontro. Vai encontrar onde? É bit para lá, bit para cá. Não tem nenhum local onde você vá, onde você tinha o famoso pregão da bolsa, né, para se encontrar. Não existe mais isso. E isto está causando um mal-estar generalizado em todas as cidades do mundo. E fazendo o quê? Expulsando o morador, aquele que dá vida à cidade, que circula pela cidade, que circula pelo bondinho. Então, quem é que circula pelo bondinho? O turista. Né? Então, eu acho, e isso é importante da gente se dar conta, porque nós estamos conversando isso aqui agora, mas isso está sendo discutido em escala mundial por quem se interessa pela alma da cidade, por entender, né, que quando você vai para o divã do analista, você está levando a sua alma à pessoa física. Né? E você, do lado de fora, como você muito bem chamou a atenção, o que está afetando a minha alma de pessoa física é um monte de pessoa jurídica que não tem alma. Porque não é para ter alma. A gente não pode querer cobrar, porque é uma hipocrisia, né? De vez em quando a gente vê aí na televisão a corporação, a grande empresa solidária. Não, a empresa não tem que ser solidária, não é solidária com quem é solidário somos humanos. Não, mas essa história de transformar a pessoa, virou uma pessoa jurídica. Então, ela tem o mesmo direito, e muitas vezes muito mais direito do que a pessoa física. O que pode me encantar são as possibilidades de a gente pensar a cidade a partir desses grandes desafios, e que são também grandes oportunidades, né? A gente pensar a cidade a partir da nossa cidade, do nosso bairro. Né? Quer dizer, o que é que nós podemos fazer para nos afastarmos da lógica dos problemas, cidade enquanto problema, que você muito bem caracterizou, né? Para a cidade enquanto oportunidades. Porque imagina a nossa cidade, né, quando ela incorpora a diversidade do qual ela é composta, seja ela étnica, seja ela etária, seja ela sob o aspecto que você quiser, econômico, cultural, político. Né? Mas, para isso, a gente precisa ir além, né, dos fluxos. A gente precisa ir além do asfalto para o veículo correr mais. A gente precisa pensar os espaços onde sim sejam possíveis. Não estou pensando em nenhum saudosismo que eu gostaria que o meu neto ou a minha neta, quando viesse a Vitória, pudesse sair da minha casa e ir ao centro de Vitória como eu circulava quando eu tinha a idade deles. Não, eu estou pensando mais em novas possibilidades a partir dessa diversidade, dessa riqueza. Então, eu acho que mas é muito importante, né, que a gente busque conquistar os que se excluem. E eu confesso a você que eu não tenho a mínima ideia de como é que a gente faz essa conquista. Porque estão tão conquistados, né, por essa coisa
globalizada, né? De que eu não compro no shopping daqui, mas eu vou comprar no shopping ou no Rio, ou em Miami, ou em Nova York, ou em Paris, eu vou comprar aquelas coisas poucas que não tem no shopping daqui. Mas, no fundo, o shopping é praticamente a mesma coisa, né? E aí até o comércio de rua fica ruim. Não sei se ficou muito confuso, mas o tema é confuso. Para mim, ele é muito confuso. Ele é muito confuso. E não é fácil você falar para quem busca se excluir, porque ele está buscando se excluir a partir de uma lógica do medo, né? Está incutido nele o medo, que é o medo exatamente do mínimo de convivência com o diferente. E muitas vezes é diferente de um condomínio para outro condomínio, né? Buscar. E dentro do condomínio também ninguém interage. Eu acho muito interessante, às vezes fico observando, caminhando, né, pela curva da Jurema, quantas pessoas que vão lá para aquela academia popular fazer ginástica, e na casa, no prédio deles, no condomínio deles, tem academia de ginástica. Né? Mas eles estão expressando uma outra falta de coisa. Vamos fazer um intervalo, Eliana, daqui a pouco a gente volta para dar um fechamento nesse nosso diálogo? Combinado.